E agora eu vou trazer para vocês o roteiro de reunião perfeita, vamos falar assim, tá? Porque depois que você começa na prospecção, significa que você precisa marcar a reunião com o teu cliente para vender o teu serviço. Porque você vende na reunião e eu vou trazer para vocês um roteiro e explicar para vocês cada detalhe que vocês precisam ter para fazer uma reunião realmente assertiva e ter uma conversa muito alta. E a gente já começa falando com os maiores erros que os prestadores de serviço, que você, prestar um serviço de anúncio, faz. Porque a maioria das pessoas que entram em reunião, elas não sabem o que vão falar, não tem um roteiro. Porque quando você tem um roteiro, se torna muito mais fácil você vender algo porque você já está fazendo a mesma coisa, está se tornando muito bom naquilo porque você está treinando e melhorando. E o maior erro dos prestadores é porque eles não têm um ciclo de vendas correto. Porque pensa, quando eu vou vender algo, eu preciso de criar uma conexão com a pessoa, eu preciso ter uma história, eu preciso ter um porquê, eu preciso que o cliente confirme que ele precisa daquilo para aí sim eu vender. E aí, por exemplo, aqui é um roteiro, tá? O cliente vê seu trabalho e pede orçamento. Você responde já com o preço. Ele some e diz que vai pensar, ou falar com o sócio, ou ver depois. Você tenta o follow-up, que eu falei para vocês o que é, sem sucesso. O cliente nunca mais responde ou aparece 3 meses depois, ou aparece 3 meses depois perguntando se ainda está o mesmo valor. Simples. Esse é o roteiro padrão que eu não quero que vocês sigam nunca. Cliente pediu orçamento? Não. A gente vai para a reunião, eu preciso entender porque o nosso orçamento é personalizado, ok? Ah, não sei o que. Então pronto, vá. Quando ele reclamar muito, você manda um preço tipo 2 vezes. Você cobra 1.500, cobra 3.000 reais dele, manda lá, manda lá. É o tipo de cliente que não fecha. O tipo de cliente que não fecha. Não fecha. E aí, o que acontece? Se o cliente vir pedir muito preço e não quer ir para a reunião, cara, manda um orçamento de, por exemplo, você cobra 1.500, 3.000 reais. 3.000, mete 3.000 lá para ele. 3.000. E é assim que funciona, tá? E aí a gente começa com a estrutura de uma reunião da venda perfeita. Da venda perfeita. Porque existe um roteiro para você seguir. Não é só você chegar e, eita, aqui, meu produto é esse, pega aqui e faz. Não, não é. Nunca é. Nunca é. Ok? E aí a gente começa com a primeira parte, que é o quê? Pré-apresentação, tá? Pré-apresentação, ou seja, você vai se pré-apresentar, tá? E você precisa estar pronto. Por exemplo, o vendedor ruim, ele já entra em call achando que o cliente vai dizer um talvez compre. Vendedor que fecha de verdade, ele já entra assumindo que vai chegar lá, ele vai sair com um sim ou com um não. Nunca com eu vou pensar ou vou falar com a minha esposa. Não. Já quero saber na reunião sim ou não. Você não vai conseguir 100% sim. Esteja ciente disso. Mas é melhor você já sair com um não do que esse negócio de vou pensar. E aí, o que você precisa, tá? Primeiro, mindset presuntivo, tá? Ou seja, entre na reunião sabendo que a venda vai acontecer. Você já tem que entrar na sua cabeça que eu já fechei essa venda. Você já entra, por quê? Porque quando você tem isso daqui, você tem uma confiança. Ou seja, você vai treinar, vai estudar, esteja pronto. Mas se eu já entro sabendo, cara, eu vou fechar essa venda, eu vou fechar. Então já muda muito a sua confiança, tá? Muda muito. E aí vem a questão também de espaço de qualidade. Você também precisa transmitir credibilidade, tanto tom de voz, energia e autoridade, e também o espaço que você tá. Porque se você, vamos lá, só recapitular para vocês. Se você não tem o mindset certo, você não vai ter confiança. Se você não tem confiança, você não vai ter nem energia nem tom de voz para falar com o cliente. Então, em vez de você falar mais assim, você vai falar assim, bem baixinho. É, eu acho que é assim, eu não sei, talvez. Tu acha que o cliente vai querer fechar com você falando desse jeito? Não, eu acho, é assim. Tá bom, tá bem, eu faço o tráfego. Você também não precisa gritar, não. Mas aprenda a ter um tom de voz que transmita confiança para ele. Não fala muito rápido, não, não. Fala um pouco mais devagar, tá? Fala as palavras mais para que ele possa compreender. Se ele virar para você e falar o que eu tô escutando, não. Você tá no tom de voz errado. E como que você faz para melhorar? Isso daqui, ó. Treinar. Toda ligação minha eu gravo.
Se eu não consigo gravar direto do Meet que a pessoa não quer, eu gravo tipo pelo OBS, tá? Até para me ensinar vocês se vocês quiserem. Mas por quê? Porque eu preciso analisar e ver onde foi que eu errei na call, se eu fechei ou não fechei. Se eu fechei, por que que eu fechei? Se eu não fechei, por que que eu não fechei? E aí eu estudo com isso, eu treino cada vez mais para eu estar pronto. E o roteiro que eu vou trazer aqui para vocês já é um roteiro que a gente já treinou muito e está basicamente resumido para vocês fazerem. Só que não adianta eu entregar o roteiro para vocês se você não tem a confiança. Se você não tem um tom de voz correto, se você não sabe fazer a energia correta. Você só vai descobrir isso em você, porque cada pessoa é diferente, com o tempo e quanto mais você fazer, mais melhor você fica. Simples. E aí, a gente vem aqui, estudo prévio, saiba quem é o seu cliente antes da call, como ele trabalha, quais os problemas que ele deve ter. Então você precisa meio que fazer o dever de casa. Tem uma história interessante, eu fui fechar com uma mulher que ela ninguém conseguia fechar tráfego com ela, ninguém. Assim, amigo meu já tentava e ela não quero, não quero, não quero, não quero. Quando eu fui, eu estudei tudo ela. Eu falei, sabe que tu tem, ela tinha um curso na verdade que a pessoa conseguia acessar de graça. Eu chegava pra ela e dizia, tu sabe que isso aqui tá aberto? Ela, não, mentira. Eu falei, vem aqui, deixa eu te provar. Eu tava com o iPad, né? Peguei o iPad e joguei na cara dela aqui, ó. É curso aqui. Ah, eu tenho que pagar R$ 1.000 pra assistir esse curso, né? Tá bom, olha só, tô de graça aqui. Como que você conseguiu? Aí eu falei assim, assim, assim. E eu consegui fechar o contrato com ela por causa disso. Porque eu estudei a minha cliente, eu sabia que ela tinha isso de errado, aquilo de errado, e eu apontei na cara dela. E todo mundo tinha medo de falar, porque ela era muito referência e tal. E o pessoal tinha medo de jogar, falar que ela estava errada. Entendeu? Eu nunca tive medo. Aí a apresentação pessoal, cuide da sua aparência, fale firme, elimine vícios de linguagem. Então, às vezes você tem um vício de falar uma palavra repetidamente, né? Antigamente tinha esse vício. Então eu falava, né? Então é porque, né? E isso também, né? E isso, né? Vai ficar toda hora, né? Eu ainda tenho um pouquinho quando eu não percebo, mas eu eliminei muito comparado ao que eu tinha, porque a cada palavra, tipo, só esse minutinho aqui eu teria falado né a cada 3 palavras, né? Então, como que você vai descobrir que você tem esse vício? Estudando as suas causas, estudando as suas causas. Você não vai saber antes disso aqui. E aqui, se você já entra na call sem preparo, ou seja, call é reunião, tá? Só para deixar claro, sua conversa vai ser baixa. Então, se você não tem um mindset que, meu Deus, eu vou ganhar, essa venda vai ser minha, eu vou fazer essa venda. Eu vou fazer essa venda. Então, se você não entra com isso, entendeu? Porque aí, se você não entra com isso, você não tem confiança. Se você não tem confiança, você não tem a energia necessária para, entendeu? Correr atrás daquilo. E no final, você não vai vender. Ponto. Então, se você não tem isso, não adianta nem ligar para o cliente. Se você não adianta ligar para o cliente nesse formato aqui. Não adianta. Ok? E aí, essa é uma pré-apresentação. Ou seja, pré-apresentação não é que na call. Aqui é você se preparar antes da call. Ok? Você se prepara antes para entrar. Você não entra despreparado. Você não vai para a guerra não sabendo atirar. Você vai para a guerra sabendo dar tiro. Você já treinou, você já, principalmente um sniper. O cara já treinou a vida dele inteira para chegar naquele momento e ele conseguir acertar os tiros. Mas ele treinou. E vocês precisam treinar. Vocês precisam assistir outras causas, vocês precisam pesquisar sobre isso, vocês precisam entender o cliente de vocês, vocês precisam entrar na causa sabendo que ele tem isso de errado, que ele tem isso de bom, que ele já faz isso, que ele não faz isso e tal. Você não vai. Tipo assim, você pergunta, beleza, mas você já sabe daquilo. Ok? E também a aparência, tá? Você não vai chegar na reunião com o cabelão todo pra cima, com. Ó, oh, ficou pra cima aqui agora. Mas você não vai chegar numa reunião com o cabelo todo bagunçado, barba mal feita se você tem barba, camisa toda abarrotada para cobrar, tipo, por exemplo, 3, 4 mil reais, o cara não vai pagar para você, só pela roupa que você veste. Infelizmente, o Brasil, o mundo é feito de aparência. O mundo é assim, não adianta você, eu vou me vestir desse jeito. Cara, não adianta, é o mundo, não é você. O mundo olha para a aparência, bote isso na sua cabeça. O mundo olha para a aparência. O mundo julga você pela sua aparência. O mundo julga você pelo jeito que você fala.
Ponto. Ponto. Não adianta chorar, não adianta. Mas o seu. Não, não adianta. O mundo olha para a aparência e ponto. Uma pessoa que se veste bem vai sempre conseguir cobrar mais caro de uma pessoa que veste de qualquer jeito. Uma pessoa que fala bem, que se veste bem, ela consegue cobrar mais caro. Ponto. A mesma coisa na reunião. Se eu chegar na reunião com espaço, por exemplo, tem esse aqui, tem o outro aqui que vocês viram nas primeiras aulas, que é aqui na frente aqui. É muito melhor eu cobrar muito mais caro com espaço desse que eu tava aqui antes, que tá arrumando, do que, por exemplo, só esse. Mas esse é melhor do que eu não ter nada. Entendeu? Ah, Lê, mas eu só tenho uma parede branca. Beleza, você só tem uma parede branca? Ok. Compra uma roupa bonitinha. Ah, vou comprar terno e tal. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Mas compra uma camisa de uma qualidade um pouco melhor, pra ele meio que transparecer isso. Invista numa luz, por exemplo, aqui tem uma luz, ó. Aqui tem uma luz, deixa eu... Só pra vocês verem. Por exemplo, aqui, se eu desligar, olha o jeito que fica. Olha só a diferença de uma luz quando eu tô na reunião do cliente. Claro que tem um óculos, né? Eu não uso óculos por causa da tela, mas olha a diferença de uma luz. Deixa eu arrumar. Olha a diferença que dá uma luz, que é que essa luz aqui foi 80, 90 reais essa daqui. Eu tenho uma outra mais cara que tá ali, mas essa daqui é a mais baratinha que eu uso porque ela dispensa melhor a luz. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Então, é, isso daqui, cara, vai fazer você cobrar um pouco mais caro só por causa de detalhes como esse. Detalhes, detalhes. E não é tão caro. A pessoa pensa que, meu Deus, eu vou comprar uma luz de R$ 1.000. Cara, não, pô, essa daqui foi cento e pouco, 110, eu acho, com tudo. Mas olha a diferença que ela faz no meu rosto. Olha a diferença. Olha a diferença. Aparência. Antigamente eu tinha uma voz muito pra dentro. Eu falava muito assim, muito assim. Aí hoje eu tô treinando muito mais minha voz. Minha voz eu já consigo ó, projetar mais e tal. Por quê? Porque eu entendi que se eu falo melhor, se eu falo de forma mais firme, eu consigo transparecer mais confiança. Se eu transpareço mais confiança, eu mudo a energia da reunião e eu transpareço muito mais a autoridade. E quando eu junto autoridade com o estudo que eu já sei do cliente, é muito mais fácil eu fechar algo hoje do que antigamente, porque eu estudei, eu comecei a melhorar, eu comecei a buscar, eu comecei a fazer várias coisas. Então, aqui está o ponto. Não adianta eu passar para a próxima parte se você não se preparou no básico. No básico. Por que a maioria não consegue cobrar, tipo, acima? Muitas pessoas não conseguem cobrar mais de que 1.500. Primeiro, mindset. A galera tem medo de cobrar mais caro achando que o cliente não vai querer. Começa aqui. Depois, se o cara não tem a cabeça de dizer, não, eu sou caro, eu consigo cobrar isso porque eu entrego isso, porque eu faço isso. Ele não tem confiança. Se ele não tem confiança, o cara deve ter um tom de voz bem para baixo. Ele não deve ter a energia necessária, porque dinheiro é energia, dinheiro é energia. E o cara também não consegue gerar, apesar dele ter muito. O que acontece muito? Tem muita gente hoje que tem muito conhecimento, mas não consegue transmitir a autoridade. Porque a autoridade não está no conhecimento. A autoridade não está no conhecimento. Ela ajuda você a ter mais autoridade, mas a autoridade não está no conhecimento. Antigamente era muito bonito você ouvir falar de, por exemplo, tal fulano é pós-graduado, tal fulano tem doutorado. Hoje em dia isso já não é tão relevante quanto há 20 anos atrás, por exemplo. E tem gente que não tem nada e tem muito mais autoridade que qualquer pessoa. Tem gente que não é formada em nada e consegue dar pau, vamos falar assim, uma pessoa que é pós-doutorada. Então, conhecimento ele ajuda, mas a autoridade por si só vem primeiro de você. Ela vem primeiro do jeito que você se veste. A autoridade cuida da aparência. A autoridade vem também. Cara, é porque assim, quando a pessoa olha pra você, ela pré-julga você pelo jeito que você fala. Primeiro, antes de ouvir a sua voz, ela olha pra você do jeito que você tá se vestindo. Então, dependendo do jeito que você está se vestindo, ela vai pré-julgar você. Entende que o cliente ele compra você antes de falar o preço, antes de dizer sim.
Ele compra você na sua aparência, ele compra você no jeito que você fala, ele compra você em tudo. A gente está se vendendo a todo momento. Eu estou me vendendo para vocês dando essa aula. Então, entra que aparência, aparência. Quer realmente se transformar e realmente transmitir essa autoridade maior? Aparência. Quando eu falo aparência, não é somente a roupa, o jeito de se vestir, mas de falar, o jeito de tudo. Tom de voz, energia e tal, entendeu? Mas cuide da sua aparência. Tem gente que não vai querer, não vou querer mudar porque eu gosto de usar isso. É aquela história. Vocês estão, não sei se vocês já são, mas vocês estão indo para a vida adulta. Você não faz o que você gosta, você faz o que tem que ser feito e acabou, ponto. E por que eu tô batendo muito nesse pé? Porque eu conheço que a maioria da galera não consegue se vestir bem porque não, eu vou querer entrar na moda, não sei o quê. Você quer dinheiro? Você quer vender? Você quer? Principalmente nessa área de tráfico e tudo mais? Então faça isso. Aprenda a falar melhor. Aprenda a perder vícios, né? Ah, tá. Deixa eu ver. Pare. Aprenda. Aprenda. Tem um livro, eu não tenho ele aqui. Acho que é esse daqui, ó. Tem esse daqui também, mas tem outros, tá? Gente que começa. Esse daqui, ele vem também nessa questão de, de, de imagem, porque ele fala aqui, ó, não basta ter talento para ser bem-sucedido. Se sua mensagem não for suficientemente impactante, as pessoas não prestarão atenção em você. Ponto. Então, tanto a aparência, elas pré-julgam você por isso, tanto também entra na outra parte de você saber se vender, saber falar, saber contar histórias, entendeu? Tem isso também. Ó, por exemplo, você já teve a desagradável sensação de ser subestimado? Já se sentiu em desvantagem por não saber como argumentar? Já perdeu a oportunidade por não conseguir demonstrar seus pontos fortes? Já fez ótimos trabalhos, mas não obteve o devido reconhecimento? Essas situações são muito mais comuns do que se imagina, pois frequentemente você precisa convencer alguém de algo. Você está convencendo alguém de algo todos os momentos. Ponto. Sua competência profissional, seu valor em um relacionamento afetivo ou a qualidade dos seus produtos ou serviços. Portanto, é fundamental identificar e utilizar as características de sua personalidade para aumentar sua autoconfiança, bem como aplicar técnicas para aprimorar o seu poder de persuasão. Tá? Então, esse aqui é um livro, estou lendo de novo para vocês terem ideia. Estou lendo de novo, então é um livro também que eu vou recomendar. Aqui já estou aqui falando sobre isso, mas eu vou recomendar. Tá? Mas cuide da sua aparência. De novo, e de novo, e de novo. Tá? E aí a gente vem para realmente entrar na reunião. Eu mandei o link pro cliente, eu fiz tudo isso daqui, tô preparado com a energia lá em cima, eu vou vender, eu vou vender. Ponto, vamos para a reunião agora. O que que a gente faz na primeira, no começou a reunião? Cara, primeiro quebra gelo. Porque o cliente vai estar meio nervoso, você também talvez está nervoso porque eu não conheço o cara, nunca vi o cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você, meu Deus, tem medo de falar alguma merda. E aqui é o momento de, por exemplo, os primeiros 2 a 5 minutos, para você quebrar o gelo, para você relaxar, tá? Então aqui, ó, aqui o objetivo é relaxar o cliente, criar uma conexão e estabelecer uma autoridade. Então aqui é o momento que você meio que pré-se apresenta como tá aqui, mas você começa, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem, ó, faça perguntas leves para quebrar o gelo. Você trabalha só com isso ou tem outros projetos? O que te fez chegar até a mim? Se você não sabe, tá? Se você já sabe, não adianta perguntar o que você já sabe, tá? Hoje, o que mais ocupa seu tempo na sua rotina? Então você vai quebrando o gelo, pergunta, aprenda a perguntar. E aí, vamos lá, cria um ponto em comum. Por exemplo, o que eu gosto de fazer muito em reunião? Eu não torço para nenhum time, mas na hora da reunião eu torço pro time do cliente. Eu falo, tu torce para qual time? Cara, torço pro Vasco. Caramba, bicho, não acredito não. Eu também. É sério? Né? Então, eu crio. Estou omitindo a informação? Sim, mas, por exemplo, eu tento criar uma conexão com ele. Estou dando exemplos. Eu não faço isso sempre, mas eu caço algo que eu faço. Por exemplo, eu já fui programador, então às vezes o cara que tá fazendo reunião comigo, ele é programador ou já foi. Então, cara, eu já quase me formei nisso daí. Fui até o penúltimo período e tal, faltou o TCC, blá blá blá. E eu crio uma conexão.
Porque eu preciso que ele me veja não como alguém que vai lá vender o serviço de qualquer jeito. Eu preciso criar uma conexão de ou ele gostar das mesmas coisas que eu gosto. Eu estou namorando o cara para ele me comprar. Ponto. E aí vem a questão também do marketing pessoal. O cliente precisa ver que você não é qualquer um. E aí entra a questão de eu falar um pouco das minhas experiências, só que atento ao ponto que você nunca pode conversar demais, porque às vezes o cara fica. é, ele perde o interesse, tá? Eu percebi isso uma vez, eu tava fazendo reunião presencial e às vezes eu falava muito. E eu vi o cliente, tipo, com sono, tipo, abrindo a boca com sono porque ele não tinha interesse naquele assunto, ele queria terminar aquilo e só eu tava falando. E eu percebi isso porque eu comecei a observar minhas reuniões, as primeiras, então eu comecei a melhorar nisso. Hoje eu não falo tanto. Eu sempre, por exemplo, você já, por exemplo, eu já trabalhei muito com, trabalhei muito, eu já trabalhei com sócio do Pablo Marçal. E o que que eu faço? Ó, eu já trabalhei com o Darlan, cara, mas e aí, tu conhece ele? Eu jogo a pergunta, eu falo, eu afirmo, mas eu nunca deixo a conversa morrer ali. Eu sempre jogo pro cliente responder e tá falando comigo, eu sempre volto, rebato, tá? E aí, pequenos compromissos, micropactos. Aqui você já começa a pegar os primeiros sims, porque a venda, digamos que, vamos lá, o jogo, acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. No jogo, vocês precisam bater metas. Vários sims, tá? Como assim? Eu preciso, na missão, eu preciso bater várias metas na missão para ganhar. Tô errado ou tô certo? Então eu preciso, por exemplo, fazer a missãozinha pequena e ganhar e passei no checkpoint, vou passando até chegar na missão maior e passar. A mesma coisa é numa reunião, eu preciso estar passando em vários checkpoints. Então, o primeiro é criar essa conexão com o cliente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, fulano, antes de tudo, quero entender melhor o seu negócio, me conte um pouco do que você faz e o que te trouxe aqui. Então, eu tô quebrando o gelo antes disso daqui, só que aqui entra a questão da transição, ou seja, eu vou quebrar o gelo para o questionário, que é a segunda fase, ou seja, o questionário de verdade. Aqui nesse quebra-gelo é eu me apresentar, contar algumas coisas e tudo mais, e nunca deixo passar de 5 minutos. Quando eu tenho um timerzinho do lado, então como eu tenho um monitor aqui, tem um monitor aqui, né? Eu coloco a reunião aqui para ficar olhando diretamente para ele, que eu também mantenho um olhar, mas eu tenho um time aqui, tá? Eu tenho um time aqui, porque aí eu fico olhando. Quando dá 3 minutos, eu falo, não, tá bom, a gente já, tal e tal, mas me fala aí com você, como é a sua empresa, por que você quer isso e tal. Então, eu nunca deixo, porque às vezes vai conversar demais e no final não vai vender nada. O intuito da reunião é venda. Você tem que aprender a metrificar o tempo. Coloca um cronômetro, tipo, no celular. E tá aqui conversando tal. E aí, cara? Tu torce pro Vasco, tu torce pro Flamengo e tal, interessante. Tu já viajou, tu é de tal cidade? Tá, nunca fui, nunca fui. E aí, eu olho o tempo pra deixar ele mais à vontade, começar a se abrir mais. Aí sim, eu falo, mas antes da gente realmente começar, que a gente vai começar pra também não consumir tanto o seu tempo, é, me fala melhor do teu negócio, me fala melhor de você, o que você faz e o que sua empresa faz e o que você pretende, tipo, já meio que entra no questionário, o que você pretende com a gente aqui, tá? Então a gente meio que pergunta. E tudo isso, tipo assim, eu não tenho um roteiro pronto, eu vou na hora, dependendo do momento da pessoa, então eu crio na hora tudo isso, entendeu? E aí a gente começa a fazer a transição para o questionário, entendeu? A transição que a gente vai para o questionário. Então aí ele, ó, por exemplo, aqui então, deixa eu entender melhor para ver se eu consigo te ajudar. Eu me coloco na história. Eu, Aleão, estou entrando na história. Porque ele tá começando a falar as dores dele. E eu estou, opa, peraí, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. Como é que eu posso fazer você crescer. Aí aqui, eu quero alinhar três coisas aqui com você. Não estou aqui para te vender nada, estou aqui para entender se eu posso te ajudar. Ou seja, eu falo que eu não estou aqui para vender nada, apesar de eu estar para vender. Mas eu tiro a ideia dele querer de ser aquele cara que vai chegar aqui e vai querer passar preço, vai querer me comprar. Ele tem que entender que eu estou aqui para ajudar ele. E para eu ajudar ele, ele precisa me pagar. Mas ele não precisa saber ainda da parte do pagamento. Mas para eu ajudar ele, ele tem que me pagar. Ponto. Mas aqui é para eu entender, tá? Aí aqui, eu quero saber se realmente faz sentido para você estar dentro do meu ecossistema. Ou seja, eu tenho um ecossistema, eu tenho uma empresa, ou então dentro da minha empresa. Então aqui, eu
Por que eu falo isso daqui? Porque eu queria estar escrevendo no iPad, mas é interessante. Aqui eu crio meio que um rapport para ele se validar. Quando você estuda muito questão de sedução e tal, eu estudei muito principalmente para psicologia. Eu não me valido para a pessoa, eu faço com que a pessoa se valide para mim. A mesma coisa com mulher. Eu nunca falo eu sou o melhor pra você. Não, deixa eu ver se você realmente é pra mim. Tipo assim, não é literalmente assim, mas a gente tá falando de um hábito empresarial, tá? Então eu faço isso pra que o cliente se valide pra mim. Porque ele tem que entender, primeiro, eu não tô aqui pra vender nada, eu quero saber se eu posso ajudar ele. Se eu posso ajudar ele, eu quero saber se faz sentido pra mim pegar ele como cliente. Entendeu? A lógica. E aí, eu quero que você entenda como eu trabalho para decidir se faz sentido para você. Então, eu também estou me vendendo para ele aqui. Mas antes eu faço isso daqui para que eu possa, para que ele possa se validar para mim antes, para depois ele entender o que eu faço e a gente meio que juntar no casamento, vamos falar assim, tá? Aí aqui a gente fala, tipo esse roteiro aqui. Então, por exemplo, ó, antes, deixa eu entender melhor para ver se eu consigo te ajudar. E eu quero alinhar três coisas aqui com você. Eu não tô aqui para te vender nada. Eu tô aqui para realmente entender, para ver se a minha empresa pode te ajudar. E eu também quero saber se realmente faz sentido para você estar dentro do meu ecossistema. Porque aí eu quero que você entenda o meu trabalho, eu quero que você entenda como eu faço, o que eu faço e quem eu já trabalhei com resultados, para que aqui é para decidir se faz sentido para você, entendeu? Para você decidir se realmente faz sentido. Eu posso combinar isso daqui antes da gente realmente começar? Ponto. Espera a resposta do cliente. Eu pergunto mais do que eu falo, tá? Ele, não, tá bom, vamos entender, eu quero entender o que que você faz mesmo e tal, tal, já tive, aí aqui começa aquela história de, por exemplo, eu já tive outras agências, não tive resultado e tal, quero tentar algo novo e tudo mais, entendeu? E aí vem a parte do questionário. Então, aqui começa a parte mais importante da venda. Fazer o cliente falar mais do que você. O erro na maioria dos vendedores é achar que vender é falar sem parar sobre o produto, sobre o serviço, mas a verdade é que quem fala mais compra, ok? Então aqui é a hora de eu calar, começar a perguntar. E isso, e aquilo, e isso, e aquilo. Eu pergunto três frases para o cara me responder. Três palavras para o cara me responder 10 palavras. É assim que funciona essa parte aqui. Nosso objetivo é aplicar o Spin Selling. Spin Selling é um livro, tem um livro, mas basicamente é uma técnica, entendeu? Um dos métodos mais eficazes para fechar a venda de alto valor. O Spin é um método criado por... Tem um livro chamado Spin, interessa de vocês ler também, por Neil Rackman, baseada em perguntas estratégicas que guiam o cliente para ele mesmo admitir que precisa da sua solução. O que acontece é a técnica da pergunta, tá? O que acontece muito. Quando eu pergunto, eu levo a conversa para onde eu quero e eu também consigo induzir a pessoa. Quando você lê o livro do Manual da Persuasão, Manual da Persuasão, acho que eu não tenho ele aqui, mas tem ou não? Mas Manual da Persuasão, a persuasão do FBI e tal, eu pergunto mais do que falo, porque na pergunta eu levo para onde eu quero. A pessoa, por exemplo, eu pergunto, é que eu tô sem ideia agora na cabeça, mas, por exemplo, eu pergunto, e você gosta disso? Aí a pessoa gosta. Mas isso, aí a pessoa tenta voltar pra você. A maioria das pessoas volta. Mas e você gosta também? Aí eu já respondo de curto e grosso. Eu não. Aí eu volto com pergunta, porque eu levo pra onde eu quero. Eu nunca deixo a conversa morrer nesse formato. Só que aqui eu pergunto menos. Eu uso a técnica de spin, porque a gente vai entrar aqui para você e tudo mais. Eu vou dar exemplos também para você o que vocês podem perguntar e vocês podem usar como modelo. Mas o meu intuito aqui nessa aula é explicar para vocês todo o conceito, porque quando vocês aprendem o conceito, vocês replicam para qualquer área da vida de vocês, qualquer reunião que vocês for fazer na vida, para qualquer coisa. Então, a minha ideia como professor não é dizer para você, ó, o roteiro é esse aqui, pega, lê isso aqui, lê isso aqui. Não, não, é entender o conceito, tá? Por isso que minhas aulas são demoradas mesmo, são demoradas mesmo. E aí a gente vai para o spin. O spin, ele tem 4 tipos de perguntas. Então vamos lá. A pergunta de situação, que serve para eu entender tanto o contexto e a situação do cliente.
Aí vem a pergunta de problema para eu identificar dificuldades, né? Do que o cliente está passando, do que ele passou, entendeu? Porque isso daqui também entra na psicologia, que dependendo do problema dele, ele pode ter um trauma. E nisso você pode usar também para vender. E aí vem a questão da implicação para aplicar a dor e mostrar as consequências. De, por exemplo, seguinte, se você não resolver essa questão do teu comercial agora, daqui 2 anos você não existe mais. Esse é um exemplo de implicação, porque eu estou implicando sobre ele. A dor dele mostrando como é que vai ser daqui 2 anos. Um exemplo. E aí vem aqui a necessidade de solução, para o cliente perceber que ele precisa agir. Então eu junto a implicação com a necessidade de solução, porque eu mostrei as consequências para ele. E nisso eu trago a questão da solução. Então, ou seja, e se você implementar. Aí eu perguntei primeiro aquilo, né? Mas eu falei, e se você implementasse agora, essa semana, um sistema de comercial na tua empresa, de tráfego, para trazer muitas pessoas e você começasse a vender? Como é que seria daqui 2 anos? Eu faço ele imaginar. Entendeu? E aí, por exemplo, aqui, se você simplesmente disser, ei, meu serviço pode dobrar seus resultados. O cliente pode até concordar, mas ele não vai sentir a urgência. Porque eu não usei as técnicas. Então ele não vai saber que se ele não aplicar hoje, daqui 2 anos não existe. É isso daqui. Então, eu posso até dizer, eu vou dobrar teu resultado mês que vem. Tá bom, beleza, ele pode acreditar, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu quero dobrar meu resultado? Só que é diferente, eu falei, seguinte, teu comercial, cara, tá ruim, né? Não tá vendendo nada, não tá conseguindo bater meta. Agora imagina você daqui 2 anos, com esse comercial que você tem hoje, com essa demanda, que nem demanda você tem, né? Porque não tá chegando ninguém. Agora imagina daqui 2 anos você implementando um comercial e gerando demanda todas as semanas, todos os meses. E todos os meses você vendendo mais. Como é que vai ser teu crescimento? E ainda mais tendo uma empresa que já sabe fazer isso. Que no caso é a minha. Então imagina daqui 2 anos tua empresa cresceu, você botou mais funcionário e tudo mais. Mas a escolha é sua, não é minha. Eu tô vendo aqui, depois de eu ter passado pela situação e problema e tal, eu tô vendo aqui que eu posso te ajudar. Mas tudo depende de você, porque eu daqui 2 anos vou estar grande, eu vou crescer cada vez mais. Agora você vai tomar a decisão de querer crescer ou não. Entendeu o contexto? O exemplo? Tô dando na prática para vocês, tá? E aí, agora aqui vem um exemplo também, tá? Se eu não resolver isso agora, eu posso continuar perdendo clientes todos os meses, entendeu? Então, se ele mesmo disser isso daqui, agora ele entende a urgência e vê a solução. Porque do jeito que eu falei, ele tá vendo que ele precisa colocar com urgência. E ele entende que se ele não colocar, ele vai perder. E ele tá vendo que eu sou a solução pro problema dele. Tá entendendo? E aí, e como fazer isso? Com perguntas estratégicas. Então vamos lá, perguntas de situação para entender o contexto. Aqui aí você descobre onde o cliente está, sem julgar, apenas entendendo a realidade dele. Tá? Hoje, de onde vêm seus clientes? Qual o canal? É boca a boca? É orgânico? Como é? Quantos clientes novos você consegue atrair por mês? Ah, nenhum, só um por mês? Beleza, eu não julgo, mas eu entendo. Você já tentou resolver esse problema antes? Como? Eu já contratei agências, não deu resultado e tal. Aí eu pergunto, por que não deu resultado? O que você acha que não deu resultado? E aí vem, como você tem que cobrar pelo seu serviço? Eu cobro isso, isso, isso. Tu parcela? Não, não parcelo não. Um caso desse foi uma ginecologista que a gente tem como cliente até hoje. Ela não cobrava cartão de crédito, era só à vista no Pix. Aí eu fiz a conta, eu mostrei pra ela o seguinte: várias pessoas não compram de você aqui esse produto porque você não passa cartão. Aí, quantas pessoas você perdeu esse mês aqui? Eu perdi 30 pessoas que não fizeram a consulta comigo porque eu não passava cartão. 30 pessoas que é 500 conto a consulta. Soma aí quanto é que tu perdeu. Agora tu vai pagar 10% de uma taxa para passar lá em 12 vezes, por exemplo. 10 a 12%, né? Tira 10% disso aí. Olha só o que tu perdeu aí. Não é brincadeira não. E aí, entra essa questão também de eu entender.
Perguntas com o P de problema para identificar dificuldades. Agora o objetivo é fazer o cliente ver os problemas na estratégia atual que ele está usando. O que está te pedindo de cobrar mais? É teu posicionamento? É teu brand? É teu produto? Quantos clientes você perde por não conseguir resolver isso daqui? Ou não conseguir resolver isso daqui? Tá? Que é questão de atrair novos clientes. Se continuar assim, você acha que vai estar como estará em 6 meses? Se você não resolver isso aqui em cima. Tá vendo que uma coisa vai ligando a outra? Vai ligando a outra. Aqui o cliente começa a enxergar os problemas dele. Em vez de você precisar convencer, eu não empurro a força, você vai comprar, você tá com problema. Não, eu faço ele pensar, porque com a pergunta, o psicólogo usa muita pergunta. O psicólogo usa pergunta para fazer você pensar. Não sei se você já foi para algum psicólogo e tudo mais. Eu nunca fui, mas eu sei como funciona, tá? Eles usam perguntas, então eu levo a conversa para onde eu quero com as perguntas que eu quero, eu faço a pessoa imaginar o que eu quero com as perguntas que eu estou fazendo. Ponto. Aprenda isso. Perguntas de implicação, ou seja, para ampliar a dor, ou seja, eu vou cutucar a ferida, vou cutucar a onça agora, eu vou cutucar a onça, cutucar. Aqui você faz o cliente sentir o problema, mostrando as consequências de não resolver o que você identificou ali em cima. Se você não resolver isso agora, quais as consequências para o teu negócio? O que significa você continuar nessa situação daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? O que significa? E aí eu pego muito mais emocional, porque aqui, por exemplo, ele me diz, cara, eu tô preso no trabalho, eu não consigo vender, então eu tenho que estar correndo atrás disso. Aqui. O que pode acontecer se essa dificuldade continuar por mais 1 ano? Você continua ou você quebra? E aqui eu coloco o cliente no modo urgência. Se ele não fizer nada, as coisas só vão piorar para ele. Só vão piorar. E aqui eu afirmo e eu provo para ele com as próprias palavras dele. Entendeu? Eu levei a conversa para onde eu quero. E aí vem as perguntas de necessidade e de solução, ou seja, para ele perceber que precisa agir agora. Não é amanhã, não é depois, não é 1 ano, é agora. Se você resolver isso, como isso impactaria na tua vida? Tu falou para aí eu gosto de usar o que ele já falou. Tu falou lá para cima que não consegue mais ter um fim de semana com a tua mulher, né? Imagina resolver isso. Tu acha que tu conseguiria passar um fim de semana com a tua mulher? Tu acha que ela merece ter você do lado dela para passar um fim de semana para curtir com ela, sem dor de cabeça e trabalho? O que mudaria para você se pudesse fechar contratos sem dar desconto? Porque aqui é um exemplo, porque às vezes a pessoa pode falar aqui que ela não, eu só consigo fechar tal coisa se eu der desconto. Se eu não der desconto, eu não consigo resolver nada, não consigo fazer nada. Aqui. Ó, o que tá te pedindo de cobrar mais? Tá, às vezes é só porque ele dá muito desconto. Ele não tá disposto a ouvir 2 não. De 0 a 10, quanto você quer resolver isso agora? Agora, esse mês. Esse mês, quanto? 10. Opa. Entendeu? Agora que o cliente quer resolver, ele percebe que não dá mais para adiar, porque eu fiz ele entender. Eu toquei na ferida dele e ele entende que ele precisa resolver isso agora com as próprias palavras dele. Tá vendo como isso é impactante? Que vale ouro, tá? E aí a gente vai para segunda, a gente tem a primeira transição lá em cima, que a gente transicionou da quebra-gelo para o questionário, e esse que a gente está fazendo o questionário, para o pitch, ou seja, o pitch de vendas, o momento da venda. Tá? Agora que o cliente falou bastante, admitiu que tem um problema urgente, você precisa garantir um micro compromisso dele antes de apresentar a solução, que seria o seu produto com o seu preço. Não adianta eu sair daqui agora e dizer o seguinte, tá bom, para resolver seu problema agora é R$ 1.000. Não.
Não, eu caguei tudo que eu fiz pra cima. Eu caguei. O preço é a última coisa que você fala, tá? Aí então aqui, ó. Exemplo, João, vendo tudo isso que você me falou, eu acho que posso te ajudar. Faz sentido eu te mostrar algo que pode te levar de 10 mil reais de faturamento para 20 mil reais já no mês que vem? Eu quero que ele diga que sim. Um exemplo é, no final da reunião eu quero que você me diga se faz sentido para você ou não. Não, não, no final não. Eu quero agora. Se faz sentido eu perder o meu tempo, eu posso falar assim, cara, faz sentido eu perder agora os próximos 20 minutos agora para te apresentar uma solução? Eu sou meio direto assim às vezes. Ah, não faz não, cara. Tá bom então, obrigado. E eu aprendo que é o tipo de cliente que eu não entro em reunião porque não vai fechar, beleza. Mas, entende isso aqui? E por que isso é importante? Porque ele se compromissou que ele quer ouvir e que ele vai dizer um sim ou não no final. Porque elimina a fuga do, vou pensar, vou falar com minha esposa, não sei o quê. Já que o cliente tem compromisso, já que o cliente se comprometeu a decidir na hora por causa disso aqui. Entendeu a importância? Se ele disser que quer resolver e que no final da reunião vai tomar a decisão, ele mesmo já concordou que precisa da solução, que eu sou a solução para ele. Eu me vendi perguntando. Para vocês terem ideia, eu dificilmente uso prova social em reunião. E a galera não entende isso. Eu não uso, por exemplo, meu Instagram não tem muita prova social, mas o jeito que eu falo, a confiança que eu falo, a energia que eu falo, eu fecho contrato sem precisar provar nada. Porque eu aprendi. Também você pode aprender. E agora a gente vai pro pitch, tá? Pro pitch, ou seja, o pitch de vendas, que é a hora que eu falo mais do que ele um pouco mais, tá? Eu só peço para ele ir confirmando durante o processo. Agora que o cliente admitiu que há dor, você mostra que tem a solução perfeita para ele. Perfeita. Mas atenção, não venda o seu serviço. Venda o método, porque método você consegue cobrar, método ou metodologia você consegue cobrar mais caro. Lembra que eu apresentei para vocês uma aula, acho que foi de quase uma hora também, só dos nossos 4 pilares? Eu faço aquilo de forma reduzida para o cliente e explico o motivo de cada um. Eu vendo o meu método, a minha metodologia, eu não vendo o meu serviço. O meu serviço está incluído no meu método, na minha metodologia. Ponto. Porque com o método eu consigo cobrar muito mais caro. E aí, quando eu vendo o método que leva ele da dor para a solução. Venda o método antes do serviço. O que eu ensino é um método validado para que você atraia clientes certos e feche sem desconto. Eu peguei o que ele falou lá em cima, que só vende com desconto, e usei contra ele. Então eu pego, por exemplo, a gente está prospectando muito advogado. O método que eu aplico hoje, a gente ajuda mais de. Aí eu falo, aqui no caso eu usei prova social, mas eu falo o método que a gente utiliza hoje, que são os 4 pilares que eu vou apresentar para você, faz você atrair muito mais cliente, porque ele não é baseado em, por exemplo, no caso, como eu expliquei para vocês, eu não vendo o anúncio em si. Eu vendo a estratégia, eu vendo o método. E o nosso método tem uma estratégia por trás que faz você ganhar muito mais. Por isso que a gente tem os processos antes de poder subir anúncio. A gente não sobe no primeiro. Então eu vou meio que ir explicando o que é um método para vender o método e não o serviço. E aqui use o Imagine, ou seja, eu faço o meu cliente imaginar. A mesma coisa que, por exemplo, quando você estuda um pouco de sedução, que eu estudei por causa da psicologia, você tem que fazer, principalmente, vamos lá, mulheres, imaginar, porque você ganha a mulher na cabeça dela e não fora da cabeça dela. Então você faz a pessoa imaginar. Imagina, daqui 3 meses você implementa esse processo, esse meu método. A gente consegue reverter a tua situação. Você consegue vender mais, você consegue vender mais para os mesmos clientes. Ainda consegue cobrar mais para eles. Imagina isso, como é que seria?
Imagina você passar um fim de semana inteiro sem preocupação com a sua esposa, com a sua filha. Imagina. Tô fazendo a pessoa imaginar. Porque aí eu crio o cenário ideal na cabeça dele. E eu sempre não faço ele imaginar sem eu não estar no meio. Eu não faço ele imaginar sem eu estar lá. Não com a esposa dele, né? Não com a filha dele, não com o momento de lazer dele, mas, por exemplo, que para ele chegar naquele ponto, ele precisa de mim. Então eu digo, cara, imagina, a gente implementa o meu método, e a gente consegue reverter aquilo com o nosso método, com o meu método, né? Vamos falar assim. E eu consigo criar um comercial bom que venda todos os dias para você. Imagina isso, para você passar um tempo com a sua esposa, com a sua filha, com o seu marido. E aqui, e se todo mês você fechasse contratos de 5 mil, sem depender da sorte? Qual seria a principal mudança na sua vida se a gente conseguisse resolver esse problema nos próximos 6 meses? Como é que seria? Eu sempre dou prazo, porque meu contrato é 6 meses, então eu dou um prazo. Porque eu explico também para ele que eu faço realmente ele entender que eu não vendo somente, eu vendo uma solução para ele, mas eu também não vendo uma história mágica da Disney. Eu digo para ele o seguinte, a gente consegue resolver, só que existe um prazo, eu não consigo do dia para a noite. Então é algo que precisa ser treinado e tudo mais. E agora a gente vai para a terceira transição e última, que é a realmente do pitch de vendas, que a gente tem uma duração máxima de 20 minutos, máxima, que aqui você pode apresentar método, você apresenta prova social se você quiser, aqui você apresenta várias coisas, funil, não sei o que e tal. Eu acho que eu tenho até um modelo aqui, pessoal, deixa eu ver se eu abro aqui, que existe um processo chamado sessão estratégica. E sessão estratégica, tá aqui, ó, de advogado esse daqui. Sessão estratégica é basicamente isso. Aqui é uma com roteiro, que é para advogado essa aqui. Se alguém quiser, pode me pedir que eu libero. E aqui, ó, basicamente aqui, ó, só resumindo lá, antes de chegar no pitch, supera a sua sorte ainda hoje. Sessão estratégica, porque eu dou uma sessão estratégica de 30 minutos de graça para advogados. Faça sua escolha, crie sua própria sorte ou dependa da sorte. Aí tem um roteiro aqui também e tal. Quais são os principais desafios do nosso mercado? Ou seja, do mercado de advocacia, no caso aqui, tá? Alta concorrência, muito generalista, consumidor mais inteligente, cada custo de tráfego cada vez mais caro. O custo por lead aqui é de 4 a 10 reais. Isso dependendo do cliente interessado no seu serviço, dependendo de muitos outros fatores, entendeu? Então você deve estar pensando como se destacar. Então é só fazer um anúncio no tal do Google Ads. Muitos mentores e profissionais de marketing dizem que apenas fazer anúncio é o suficiente para conseguir mais contratos. E o que você acha? Aí eu deixo ele falar. Isso mesmo, não adianta só anunciar, porque ele afirmou aqui para mim que ele anunciava e tal. Você precisa alinhar os 3 pilares de sucesso no mercado jurídico. Eu explico: marketing, posicionamento e vendas. E aqui, por exemplo, eu trago dancinha, né? E trago para ele: calma, você não vai precisar fazer dancinhas. Contrataria algum desses advogados? Então eu vou batendo, porque muito advogado, principalmente mais velho, não gosta de dancinha, de fazer isso, tá? Você precisa ser estratégico e automatizar ao máximo os seus esforços. Os grandes experts do mercado fazem o que chamamos de funil estratégico. Campanhas segmentadas é a chave para o sucesso no digital. Por que campanhas segmentadas? Porque para o cliente, ele não entende o básico, que tem que fazer estratégia e tal, tem que fazer todo o contexto por trás que eu ensinei para vocês. Não. Eu tenho que falar de uma forma que ele consiga entender, tá? E aí eu trago um funilzinho básico, aqui, tá? Explico para ele tudo mais e tal. Imagine receber uma média de 5 a 10 pessoas interessadas no seu serviço que você oferece todos os dias. Agora, com os leads chegando, você está pronto para fazer sucesso? Não. Falta o gerenciamento de leads, falta a venda e falta o comercial, que é o que eu vendo também, tá? E aí eu mostro um exemplo aqui para ele, tá? Então aqui é um exemplo no ClickUp, a gente usa o ClickUp, tá? Então a gente usa o ClickUp aqui para ver. E aí eu mostro o funil de atendimento e tal, resumindo.
Vamos implementar isso no seu escritório ainda hoje. Aí aqui vem a parte de, por exemplo, então eu vou resumir para você o que você precisa. Aí eu faço isso aqui tudinho, entender que precisa investir em anúncio de R$ 1.500 mês para alcançar de 5 a 10 leads interessados todos os dias e organizar esses leads, vender esses leads e tal. Aí eu vendo aqui entra a parte do pitch, tá? Eu trago depoimentos, alguns depoimentos. Aí os planos, aqui sim apresenta os preços, entendeu? Questão dos preços e tudo mais, o que tem em cada plano aqui, para você ter ideia, tá? Questão de investimento para cada um, quais são, depois que ele fez, quais são todos os passos, tal, e depois que eu pagar, o que acontece? Aí vem questão aqui, não devendo mais a sorte, blá, 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 blá. Então aqui aqui é questão de indicamento, de indicação, quem são as pessoas, pronto, acabou. Então aqui é um exemplo de slide para reunião, mas bem com contexto, e eu uso tudo aquilo lá que eu falei para vocês. E realmente, quando a gente trabalha aqui em pensar na solução, fazer o cliente imaginar. Então, eu trouxe aqui para vocês. Em fazer o cliente imaginar, eu uso realmente na fala, para ele olhar para mim e prestar atenção, e não no slide em si, tá? Mas eu tenho um slide para me acompanhar e para também me lembrar, porque tá ficando velho a cabeça. Né? E aí vem aqui, transição para o fechamento. Você acredita que o que eu te mostrei está alinhado com o que você disse? Aí fala, João, agora que você viu como funciona, eu quero saber, isso faz sentido para você ou não? Tudo isso que eu te expliquei. Então eu expliquei para ele mais ou menos o funil e tudo mais. E eu pergunto. Eu não falo preço, o preço é tanto. Não. Você concorda comigo que isso te ajudaria a resolver o problema X, tirando você de Y, levando para Z? Então, por exemplo, você concorda comigo que isso consegue resolver o problema do teu escritório, tirando você de estar ganhando 10, 20 mil reais agora por mês e tá levando você para pelo menos 100 mil de faturamento? Se sim, vamos falar sobre os valores e quais são os próximos passos, porque muita dúvida de muitas pessoas é que quando ela paga, ela acabou de pagar, o gestor some, que é uma reclamação muito comum, tá? E aí a gente vem, deixa eu voltar aqui. Depois de uma pergunta que você quer que o cliente concorde, ele precisa concordar com isso aqui para continuar, senão eu não falo o preço, tá? É importante esperar ele responder. Não faça pergunta atrás de outra sem ter tido sim do cliente na última pergunta, que é essa daqui. Tá? Tem que ter. Durante a call, a ideia é que possamos juntar o máximo de sims. Então ele me confirmou, por exemplo, vamos voltar aqui. Ele me confirmou que ele está nessa situação. Ele me confirmou que ele tem esse problema. Ele me disse sim. Ele me disse que eu bati na dor dele e tal. Então significa que se ele continuar vai ter o quê? Então dá solução também, tá? Então se você resolver isso, você vai ter isso? Sim. Se você resolver isso, você vai poder fazer isso? Sim. Então tem tudo isso aqui. E aí, depois que ele vai me dando vários sims, eu vou marcando caixinha, tal, 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 a gente vem pro final. Durante toda a call, a ideia é que possamos juntar o máximo de sims possíveis para que quando mostramos o preço seja muito difícil ele dizer não. Então aqui é o finalzinho para vocês. Então, eu juntei o máximo do máximo, ele foi dizendo sim, 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 várias coisas, nem que seja no inconsciente dele. Para quando eu chegar no preço, eu falar o seguinte, para a gente resolver o teu problema, aqui nos próximos 3 meses, o valor é esse. E você precisa investir isso em um anúncio. Ponto. Assim como eu falei na outra parte, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Assim como eu falei aqui, ó. Ou seja, eu cheguei aqui, eu perguntei essa questão lá dele, se ele realmente quer mudar aquilo, quer implementar isso no escritório dele e tal. Eu mostrei alguns cases, então aqui tem alguns cases importantes, tá? De advogados. E aí eu entro aqui, literalmente, no que é cada coisa, tá? Qual é o plano? Qual é o plano recomendado? O que cada um tem, tá? O que cada um tem. E aí a gente vem explicando para ele quais os planos e tudo mais, qual é o plano de investimento, tá? Entendeu? Aí eu pergunto também, tipo, quando eu crio o rapport, eu pergunto, você quer estar do lado do Uniclass ou do Personalité? Que é quem tem conta no Itaú, tem a conta Uniclass e tem a conta Personalité, para quem tem mais dinheiro lá dentro, tá? Também quer com a conta para quem tem mais dinheiro, ok? Aí eu crio esse rapport com ele. E aí vem o valor, seguinte, ó, para anúncio, a nossa sugestão é no mínimo esse valor e os nossos planos são esse, mais esse plano de implementação, por exemplo, entendeu?
E aí você fica quieto, deixa o lead falar, deixa e quebra as objeções dele. Ah, mas isso, e aquilo, e isso. E você vai é, falando, tá? Pra ele. E aí tem a questão do plano mais barato, que é o plano mais caro, e você fica no plano mais claro, tenta manter nele. Se ele pedir pro próximo plano, e você apresenta o plano mais barato e tudo mais, entendeu? E aí, qual é a metodologia da empresa? Como é que funciona? E aí vem depois, e depois que eu te pagar, que é uma dor muito comum, o que que acontece? Aí vem, ó, primeiro o contrato, depois tem o pagamento, depois vem a implementação para depois a gente ativar as campanhas. Implementar o teu CRM, implementar teu comercial, treinar, e aí sim a gente meio que começa as campanhas. Claro que a gente começa antes, aqui na reunião a gente começa depois, mas a gente começa antes para dar aquele over delivery, ok? E aí vem aquele, não dependa mais da sorte, começa a ter clientes todos os dias. Aí vem, conheça o nosso programa de indicação e ganhe seu desconto no seu FII mensal. Ou seja, entendeu? Então falar da reunião secreta na próxima terça às 20 horas. Então aqui era uma callzinha, por exemplo. E aí a gente coloca quem são as pessoas. Tá? Aqui é um exemplo que eu peguei do João Pedro para mostrar para vocês. Porque o meu, eu não tenho tanto slide, eu estou implementando isso agora. Eu sempre foi boca a boca, cara a cara e acabou. Só que slide agrega muito mais valor, entendeu? Então a gente está implementando isso aqui. Então, basicamente, da reunião perfeita, eu vou mandar esse material para vocês. É isso daqui. Cara, se você decorar isso daqui, entender que uma reunião é assim, presencial é do mesmo jeito. Só muda que você vai estar online, acabou. E presencial você pode levar materiais de apoio a alguma coisa. Mas essa tipo, é um vídeo que eu nunca vi em nenhum lugar falando sobre reunião, sobre esse formato. Sobre o que você precisa ter na reunião perfeita aqui. Ok? Então, isso daqui, isso daqui é para você aprender e entender de olhos fechados, vamos falar assim. Você precisa entender o que fazer e aqui é um roteiro de reunião perfeito para você. Ok? Então vamos para cima que você aprendeu a entregar, você está aprendendo a prospectar, você está aprendendo agora como fazer a reunião. E é a vida. Vamos vender. Vamos vender. Tá? Vamos vender. Porque assim, tô criando vocês para serem um monstro nisso daqui. Ok? E o material vai estar aqui embaixo.